Olá, agora vamos começar o capítulo 9, né? O capítulo sobre sistemas convectivos de mesoscala, né? O que são eles, como eles é, se evoluem, né? O que são eles. Bom, vamos para o índice. Bom, aqui no índice a gente vê, né, o sumário, a gente vê uma introdução, o que são SCMs, né? Linhas de estabilidade, definição, tipo, definição sinótica, a importância de cisalhamento, modelos conceituais de linhas de estabilidade em regiões estratiformes, perturbação de pressão, origem do jato de entrada traseiras. Aí depois a gente vai para os boecos, né? É, os complexos convectivos de mesoscala, os derechos e as linhas de estabilidade tropical. Basicamente, esse é um overview. Né? Aqui a gente vê, né, uma linha de estabilidade, né? Se formando, se deslocando aqui num raio de 300 quilômetros. Bom, vamos para a definição do que seja sistemas convectivos de mesoscala, ou SCM. Refere-se a todo sistema convectivo organizado maior, né, que 50 quilômetros, né, ao longo do eixo. Então, uma linha. Então não se refere a uma convecção isolada, né, é algo que tem que ser maior. E alguns tipos clássicos, né, são as linhas de estabilidade, os arcos em ecos, boecos, direitos, e os padrões, né, de linha em forma de arco, né, os LEWP, LEOP, né, aqui, ó. Então, qualquer um desses eventos, né, estão na página do Moodle, numa lista, né, tem um monte de siglas lá, classificados como riscos de mesoscala. Então, vocês podem ir lá para verificar esses eventos. Bom, vamos ver aqui as figuras, né? Então, aqui a gente tem uma linha de estabilidade, né? Então, a gente tem aqui a frente de rajadas, né? O tamanho aqui, né? 150 km. A gente tem a parte principal, né? De convecção e ventos, né? Tem a frente de rajada aqui na frente dela, que vai na frente, né? E é o limite da piscina térmica, né? Onde que tem a entrada de vento, no caso, se é uma linha de estabilidade. Depois tem uma região de transição e depois tem uma região de precipitação estratiforme. Então, os sistemas convectivos de mesoscala, eles podem ser definidos como aqui, ó, né, nessa linha, que a gente vai ver pormenorizada mais na frente. Mas então, a gente tem aqui, só para citar, né, os CCMs, as linhas de estabilidade, os boecos, e aqui os ecos na forma de linha, né? Então, existe uma intersecção entre eles, né? Eles estão o tempo todo ali, um se transformando no outro, ou em algum momento eles podem ser classificados como tais, né?
Nessa transparência aqui, né, os SCM, onde e quando eles se formam, né? Então a gente tem aqui os sistemas convectivos de mesma escala, né, de uma maneira geral, em regiões tropicais. Aqui já os complexos convectivos de mesma escala, né, onde eles se formam. Né? Então, no caso, os SCM eles ocorrem em todo o globo, inclusive nas regiões quentes. Já os SCMs não, você pode ver que eles têm uma preferência aqui por latitudes médias, mas aqui na África, inclusive regiões tropicais, estão presentes. Então, em latitudes médias, a distribuição é semelhante, né? Tanto SCMs quanto CCMs são, mas eles são no caso, mas principalmente os CCMs, são surpreendentemente comuns nos trópicos, que a gente pode ver que eles estão aqui, né? Aqui, em todos os trópicos. Aqui a gente vê nessa figura, né, do Brooks, em 2003, ele esteve aqui em Florianópolis, inclusive, né, e apresentou esses dados. A gente vê a questão da severidade, né, dias por ano de eventos severos. Bom, tem essa definição de que é um evento severo, que tem que ser definida, né, mas ele usa a definição tipicamente americana, que exclui a questão das enchentes relâmpagos, mas basicamente aquele kit, né, granizo, ventos, destruição. Então a gente pode ver que tem essa região aqui conhecida, né, dos Estados Unidos e da costa do Golfo do México, né, a região aqui da África também, né. Aqui essa região na África, no leste da África, chamado o corner, né, o chifre da África, né, que é onde acontecem alguns fenômenos bem interessantes chamados Simun, né, aqui na Índia, né, onde é que você tem tornados, os tornados mais fortes acontecem aqui. No Planalto, nas regiões altas, de uma maneira geral, né, então a gente tem aqui tanto no Himalaia quanto aqui no altiplano boliviano, muitos eventos, né, são mais, e ao mesmo tempo, né, eles também acontecem aqui nas regiões de transição, né, dos dois. Aqui na África do Sul também e aqui na Austrália, né, esses eventos. Então aqui na região do sul do Brasil, a gente poderia classificar como uma região que tem um potencial que estaria na classe mediana dos eventos, a mediana superior dos eventos, segundo essa classificação aqui do Brooks, né? Bom, aqui a gente tem linhas de estabilidade, né? E um SCM no oceano quente sendo desenvolvido. A gente nota que a linha de estabilidade ela forma essa característica de linha, né, que se desenvolve aqui no oco de radar, enquanto que um SCM no oceano quente ele é mais homogêneo, as transições não são tão fortes, né, muito embora exista linhas, a gente consegue ver essas linhas, mas ela é mais homogênea, mais ampla, né, as chuvas ocorrendo, né, no caso aqui, no oceano, nesses SCM quentes. Então, em termos de morfologia, né, os SCMs podem ser classificados, né, como lineares, né, no caso simétricos, tá? Ou assimétricos, tá? Que a gente vê aqui nessa figura, né, os eventos um pouco mais simétricos, um pouco mais assimétricos. E amorfos, né? No caso do amorfo, a gente não tem uma organização tão clara, né? Ele acaba formando um cluster, né? Um cluster, vamos dizer assim, mais do que uma linha, um padrão de linha. Ainda seguindo nessa questão da morfologia, né? Os lineares eles podem ser classificados como TS, LS ou PS. No caso, uniformes, né, que eles são
se comportando, né, de uma maneira relativamente uniforme. A questão de uma linha principal, né, que é esse caso LS, e o PS, o paralelo estratiforme, né? Paralelo estratiforme. Então, aqui a gente vê a fase inicial deles, que é meio comum, né? Do TS, LS, PS. A fase de desenvolvimento, onde que a gente vê o quê? Qual a diferença desse TS para o PS? Então, se pode olhar que o TS ele fica na parte traseira da linha, você desenvolve. Isso vai resultar numa fase madura, né, em que a gente vê essa região aqui com precipitação. No LS é o contrário, né? Então a parte que vai na frente do ciclone se desenvolve a posterior. E o paralelo, né, ele desenvolve essa região aqui, ó, né, que acaba gerando essa diferença entre esses eventos. Então, em termos de morfologia, a gente ainda poderia classificar aqui, né, uma diferença entre esses eventos, né, alguns onde o desenvolvimento dele se dá ao longo da linha, né, uma em que ela se move nessa direção, né. Então, esses dois eventos eles acabam por conta do cisalhamento, né, mais próximo da região onde a célula se iniciou, vai gerar nuvens, um padrão de nuvens. Aqui que simplesmente as nuvens vão... o topo das nuvens vai coincidir com a base de outro, né? E no caso aqui que a gente vai ficar elas desalinhadas, né? Então a gente vai formar os núcleos de convecção e a nebulosidade mais alta associada vai estar nessa direção onde que está o vento, o jato aqui de mais altos níveis. Tá? Com relação à morfologia, ainda a gente pode classificar as linhas de estabilidade como sendo contínuas ou celulares. Note aqui no caso, um caso contínuo e aqui um monte de célulazinhas, né? Isso observado aqui nos padrões de radar. Quanto aos padrões sinóticos, tá? Essa explicação aqui é um pouco geral, né? Ela vale para o hemisfério norte. Para o hemisfério sul, especificamente para Santa Catarina, tem umas adaptações do professor Hernani, lá de Santa Maria, que ele tenta explicar, né, essas diferenças, o que há de comum entre os sistemas do hemisfério norte e do hemisfério sul. Então, mas para todos, a gente vê a presença de um sistema de baixa pressão. No caso, né, na América do Sul, a baixa do Chaco se formando aqui, né, e um sistema de frente fria, né, sendo formado. Então, normalmente é um caso de ciclogênese, né? Então, aqui a gente tem o que? Os sistemas, né? A tal do jato de altos níveis, o jato de baixos níveis, e aqui a região onde a gente tem um jato intermediário aqui, né? E aí a gente tem essa indicação aqui dessa linha em vermelha como sendo a linha onde os eventos se formam mais, né? Então, quer dizer, você tem uma separação onde que está formando a frente fria, e além da frente fria, né, normalmente associado a um padrão sinótico mais fracamente delineado, né, você tem a formação desses eventos chamados os complexos convectivos e os sistemas convectivos de média escala, né? Muito embora complexo e sistema convectivo possam ser alinhados. Então, esse é o padrão, né? Então, a presença
No caso de formação de tornados, né, que é o artigo lá do professor Hernani, essa presença do jato de baixos níveis é importante, a presença do sistema de baixa informação na costa ali nos Andes, né, no Planalto dos Andes, na verdade, no Baixa, né, ali no Baixa, na região do Pantanal paraguaio e argentino, que é a Pampa del Infierno, né, e a continuação lá no Paraguai. Essa região é uma região muito quente, com poucas montanhas, né, mas a gente e com a presença desse jato noturno, né, que é muito importante no delineamento desses eventos. E, além disso, a formação dessa baixa pressão. Essa baixa pressão sempre está... Então, uma característica geral, né, é o que a gente pode-se dizer que no hemisfério norte e no hemisfério sul a gente tem a mesma coisa. Aqui a gente vê, no caso, nos Estados Unidos, a gente vê aqui, no caso, as linhas aqui são de ponto de orvalho, né? E as linhas de temperatura, tá? Então a gente nota uma frente fria aqui nessa região. Na verdade, a frente fria está delineada aqui, né? Aqui tem uma região mais seca, aqui uma região mais úmida, né? Como a gente pode ver, inclusive, com a temperatura de ponto de orvalho, né? Indicando um ar relativamente bem mais úmido, né? E a chegada desse jato de baixos níveis aqui, que vem lá do Golfo do México, né? Trazendo essa umidade, né? Que é muito importante para lá. No hemisfério sul, né? A gente tem o jato, não vem do oceano, ele vem da Amazônia, né? Ele vem do norte para o sul. E as frentes frias, elas atravessam a Cordilheira dos Andes, né? Ao atravessarem a Cordilheira dos Andes, elas encontram esse ambiente favorável. Então, basicamente é isso que a gente tem com relação aos padrões sinóticos. Bom, o que são linhas de estabilidade, né? Linhas de estabilidade é qualquer linha celular de convecção, né? Grosseiramente a gente pode dizer de 100 a 1000 km de comprimento, né? Não há uma definição estrita, né? Normalmente é acompanhado por precipitação estratiforme, né? Então aqui a gente vê um mapa dos Estados Unidos, né? Aqui é o Texas, aqui é o Mississippi, aqui é o Alabama, aqui é a Geórgia, aqui é a Flórida, né? Aqui seria Oklahoma e Geórgia. A Geórgia está aqui, então eu não lembro mais qual é esse estado, mas esse aqui é Oklahoma, tá? É no final do Texas. Enfim, mas de qualquer forma a gente vê esse padrão de linha, tá? Aqui, interrompida. Aqui, inclusive, a gente vê uma linha seca, tá? Aqui na frente a gente vê uma outra linha organizada. Aqui uma outra linha seca, né? E aqui provavelmente uma outra linha de estabilidade, né? Então, falar sobre a organização inicial, né? As linhas de estabilidade, elas podem ser inicializadas, né? Pode ser desencadeadas, né, por linhas ao longo de um limite, né, que pode ser até uma linha seca. Então esse limite pode ser uma frente fria, mas um limite de massa de ar frio acaba organizando ele. Ou organizar-se a partir de aglomerados de células amorfas. Como é o caso aqui, a gente tem um estudo do Bluestein e James, 1985, então eles notam 14 casos de linhas, né, que começam a se organizar como linhas quebradas, né, que vão ficando cada vez mais contínuas até formar uma linha contínua. Ou um bloco inicial maior que acaba desenvolvendo
outro bloco menor e no final eles acabam adquirindo a forma de linha. Ou no caso, né, esses broke broke areal, né, que são áreas quebradas, né? Então você tem aqui um sistema amorfo que vai se organizando e adquire forma de linha de estabilidade. Ou embedded areal, né, que você tem um complexo convectivo de mesoscala, que a excentricidade vai ficando longe do que seria a definição do complexo convectivo de mesoscala, e células mais fortes começam a se desenvolver, até que no final você vê a linha de estabilidade. Então, né, esse é um caso menos comum, né, de cerca de 50 casos, né, 14 são 10, 13 são desses, 8 são desses e 5 são desses. Então, o que se conclui? Que a maioria dos casos são desenvolvidos a partir de linhas de convergência pré-existentes. Então, essa convergência ela é o ingrediente principal da formação dos sistemas convectivos de mesoscala. Bem, um ciclo de vida de uma linha de estabilidade, né? Então a gente tem, ela forma por estágios, né? Então você tem um estágio inicial, né? Você tem lá em cima o vento, o cisalhamento, e aí essa linha, aqui a bigorna acaba se desenvolvendo e novas células são formadas, enquanto que as outras estão em dissipação. E no final o que você vê, então, é essa célula principal, um estágio aqui em desenvolvimento, já em dissipação, né? E a questão da chuva estratiforme, né? Principalmente a característica aqui no último sistema, né? Então, são os estágios iniciais de dissipação. A estrutura mais conhecida, né, é a estrutura madura, tá? São de transição rápida e, bom, essa publicação aqui desse autor, né, Levy e House, 1979, é bem interessante para a gente ver, né, todos os estágios, ciclo de vida de uma linha de estabilidade. Aqui a gente vê uma figura pega lá do Comet, né, sobre linhas de estabilidade, né, sobre SCMs, em que a gente vê o ambiente existente, né, tanto o cisalhamento profundo como o cisalhamento de baixos níveis, né, o crescimento do cine e do cap, né, como que ele fica, a direção do cisalhamento, a direção do cisalhamento vertical do vento, a região pré-existente, né, de convergência pré-existente, a linha de rajadas e propriamente as células, né, as novas células crescendo aqui no caso, tá? Bom, era isso, né, que a gente vai mais adiante verificar cada um desses fatores. Bom, contrário ao mito, né, de que o CAP é um elemento importante para a formação de um sistema, de uma linha de estabilidade, do sistema convectivo de mesoscala, né, o cisalhamento ele se sobrepõe muitas vezes, né? Então, para um dado CAP, a resistência e a longevidade de um SCM aumenta com o aumento da profundidade e intensidade do cisalhamento em baixos níveis, né? Entre 0 e 3 km acima do nível do solo, né? Para ambientes de latitudes médias, o S03 fraco é menor que 10 metros por segundo, o moderado é 10 a 18 e o forte é maior que 18. É necessário que o equilíbrio entre a vorticidade horizontal gerada baroclinicamente e a vorticidade ambiente de baixos níveis, suportado pela teoria
RKW, né? Rotuno, Klemp e Weissman, 1988. Para iniciar a convecção, a piscina fria precisa levantar ar à frente até acima do nível de livre condensação, né? A quanto maior a altura do LFC, maior é a camada em que as condições RKW precisam ser avaliadas. Mais profunda o cisalhamento ambiental, mais profunda a piscina fria, né? Água fria, não, é fria. Embora esteja a ver com as águas mais frias. Então, de uma maneira geral, né, a gente pode ver que o cisalhamento é um elemento importantíssimo, e muitas vezes uma tempestade acaba se desenvolvendo mesmo sem o aquele CAP considerado apropriado, CAP baixo, porque ela se desenvolve num outro local onde tinha um CAP maior e vai para uma região onde que existe condições de cisalhamento propícios para o desenvolvimento dela, né? Não é que ela se desenvolveu lá, ela foi transportada para lá. Então, aqui a gente vê o impacto do cisalhamento, né, sobre a longevidade da linha de estabilidade, né? Então, aqui a gente pode ver uma pesquisa, né, feita lá em Oklahoma, né, mostrando que as linhas de tempestades severas mostram que o ambiente, né, acaba favorecendo elas. De uma maneira geral, a gente consegue ver aqui essas linhas não severas e as severas. Obviamente, a gente vê que elas têm um CAP maior, tá? Porém, ela tem também comparativamente, essas aqui tem um CAP menor que essas e também tem um cisalhamento menor do que essas, né? Então, o cisalhamento é maior, o CAP é maior, né? E além disso, né, a gente pode ver que quando a gente olha o cisalhamento em baixo nível, que é mostrado por esses vetores aqui, a gente percebe esse vetor que está em 45 graus com a linha de movimento, né? Então, o que acontece? A tempestade está indo numa direção, né, dado pelos ventos médios, mas os ventos de baixo nível, o cisalhamento deles, ele está acontecendo em 45 graus, enquanto aqui ele está praticamente perpendicular. Então, esse fator também é importante, ou seja, não só aqui a gente tem esse vetor, é o vetor de deslocamento da tempestade, nos dois casos, e esse aqui é o vetorzinho, né, que representa a convergência em baixos níveis. Então, aqui a gente vê também uma animação, né, do desenvolvimento da tempestade. Então, vamos esperar um ciclo novo começar. Então, a gente tem o desenvolvimento da tempestade, a gente tem a formação da piscina firme, do outflow, né, que vai um pouco na frente. Então, no início se desenvolve como uma tempestade individual, ela acaba evoluindo mais por conta do cisalhamento, ela acaba evoluindo e novas tempestades vão se formando ao longo do tempo por conta da interação entre esse outflow, né, essa piscina térmica, com o fluxo ambiente, com o cisalhamento existente em baixos níveis, né? Então, novas tempestades estão se formando e a gente vê, então, as bigornas, né, o desenvolvimento dessas tempestades, né, com o tempo. A gente vê elas indo nessa direção, muito embora elas também se espalhem na outra direção. Então, depende de onde você está vendo qual a perspectiva que você está olhando isso. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que tempestades mais fortes, elas têm um CAP forte, um cisalhamento forte e também tem esse cisalhamento ambiental maior que 10 km para os ventos em superfície, para
cisalhamento próximo de 0 a 3 km da superfície, com essa inclinação aqui de 45 graus. No caso de fraco cisalhamento, né, o ciclo de vida, né, das tempestades, ele começa de uma maneira quebrada no início, né, elas vão se unindo, e ela acaba se dissipando rapidamente, né? Por conta de que o cisalhamento tem a ver com a vida da própria célula, né? Então, sistemas mais fracos vivem menos tempo. Né? E aqui, então, a gente vê como que ela funciona 1 a 4 horas. Né? Um sistema maior do que isso só se tiver um cisalhamento mais forte. Aqui uma célula mais forte, né, em contraste com a outra. Então o que a gente vê? A gente vê no início, né, os outflows em ambas direções, só que como isso favorece elas andarem um pouco mais para o leste, né, elas vão sobreviver durante mais tempo e elas vão formar, né, esses ecos aqui. Estão vendo essas formas desses ecos aqui, ó, desses arcos de eco aqui? Quando trocar a cor, vou pegar uma cor preta, uma cor escura, são os bow-ecos, tá? Os bow-ecos que estão dentro, implicitamente, do cisalhamento mais forte. Então isso aqui tem muito a ver com a divisão delas e a forma com que elas estão colocando, com uma supercélula em si, uma supercélula individual, né? Ela acaba tendo essa semelhança, né? E a diferença é que com um cisalhamento muito forte, tudo isso forma uma forma arredondada, né? Uma forma de onda, que é o caso do derecho. O derecho é isso, são vários bow-ecos, são a linha de tempestade com vários bow-ecos, mas isso a gente vai ver mais para frente. Note aqui, no caso, o que a gente poderia considerar um bow-eco, né, que ele vai se formar com tempestades isoladas. Aqui os bow-ecos, né, estão se formando, e a tempestade agora ela não tem mais uma forma redonda, mas ela tem uma forma aproximadamente de um arco também, né? De um arco de circunferência. E também aqui as correntes, né? A corrente de trás, né? Que é preciso, né? Onde que vai vir o ar que vai gerar esse tipo de tempestades. Elas são muito diferentes das frentes frias e basicamente por conta desses arcos que ela forma, né? As frentes frias, as linhas de estabilidade comum, as linhas de estabilidade reta, aquelas que se formam com baixo cisalhamento. Aí, então agora a questão da piscina de água fria, né, algo importante. A piscina de água fria, piscina fria, ela é de água porque obviamente a evaporação gera essa massa de ar, né, essa fronteira de mesoscala que se espalha, né, aqui como a gente vê dessa figura aqui. Então são o ar mais frio e portanto mais denso, ele acaba gerando esse transbordamento, outflow, né, que vai na frente da tempestade, né, na forma de uma linha de rajadas, né, uma linha de detritos. E notem que a questão, né, desse espalhamento vai gerar um cisalhamento, tá? E também o ar ambiente vai ter um cisalhamento. Então, essa piscina, essa interação, ela é importante, intrínseca, né, no desenvolvimento da célula de tempestade. Então aqui a gente está vendo um modelo ideal, né? Então o cisalhamento em altos níveis, o cisalhamento em baixos níveis, gerando turbulência, né? E a formação de novas tempestades aqui. Essas novas tempestades
são geradas, né, por esse movimento aqui ascendente nessa região. Então, o que a gente tem aqui? As linhas de estabilidade muitas vezes têm sua própria velocidade de propagação intrínseca, que pode ser diferente da camada mais profunda. Então, a velocidade aqui e a velocidade de deslocamento, né, da camada mais profunda. Essa velocidade tende a ser controlada pela velocidade da piscina, piscina fria do sistema, né? Novas células são constantemente criadas e adicionadas ao longo da borda principal. A velocidade pode ser aproximada com base na densidade na piscina fria, por U igual a G vezes o H, aqui o H é a profundidade, a variação da temperatura virtual dividido pela temperatura virtual média, tá? Então, em latitudes médias, né, essa frente de rajada, essa frente tem em torno de 15 metros por segundo. A longevidade da linha de estabilidade depende da sua capacidade de manter com a frente de rajadas, né, o cisalhamento de baixo nível, tal que precisa corresponder, manter uma frente de rajadas com uma velocidade C. Então é uma coisa bem intrínseca, porque essa velocidade ela vai gerar, né, essa velocidade, que esse outflow, se ele for muito rápido ou se não houver vorticidade aqui, as novas células não vão se desenvolver. Bom, a teoria de RKW, né, Rotundo, Klemp e Weissman, né, que 1987, né. Então, o que a gente tem, ela vai indicar para a gente qual a situação na qual a interação entre a piscina fria e o cisalhamento do ar ambiental, que vai levar uma linha de estabilidade e ter uma vida mais longa, né? Então a gente tem duas opções que são testadas, né? No caso, sem piscina fria aqui nessa região, nesse local, e com piscina fria, tá? E em cima a gente coloca os casos sem cisalhamento, né? E aqui os casos com cisalhamento. Então o que a gente vê é que o caso sem piscina fria e com cisalhamento, a gente vai ter uma inclinação vertical aqui da célula, né? Que seria, por exemplo, o que acontece no início, né, do sistema. Tá? Isso pode acontecer no início, então a gente tem aqui mais vorticidade sendo produzida aqui nessa região do que nessa. Ou seja, você não tem pensando como um sistema ao longo do tempo, né, você não vai ter uma vida muito grande. Depois a gente vai ver matematicamente como tratar isso, né? Enfim, essa situação aqui é a situação em que a força do cisalhamento vertical, né, é igual à força da circulação associada à piscina fria. Ela vai produzir uma célula reta, né? Então com um movimento vertical mais forte, né? E vai ser a situação ideal, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter os movimentos verticais não estão muito fortes, né? E além disso, bom, basicamente isso. O sistema não vai ser forte, ter uma duração muito grande, porque obviamente está se produzindo mais vorticidade negativa aqui do que positiva, e isso é insustentável, né? Vai gerar uma estabilidade, né? Enquanto que aqui a gente tem, na medida do possível, né, uma geração de vorticidade de igual tamanho, então há uma compensação delas, por isso o período mais longo.
de sobrevivência dessa célula. Bom, aqui o que a gente tem, né, é a questão que produz o cisalhamento, né? Então, basicamente é a flutuabilidade, né? Então a gente tem duas situações com e sem cisalhamento, né? E o que a gente vê aqui quando a gente tem o cisalhamento, tá? Que é o caso quando a gente tem a célula cisalhada, não significa que a gente tem. Quando a gente tem ela em pé, né, um movimento vertical, a aceleração, é maior, né, do que aqui embaixo. A gente vê nitidamente nessa simulação aqui, né, que a simulação nesse local aqui, né, é menor do que nesse local aqui. Então, tu vai ter nuvens maiores, né? É isso. No caso, a gente vai ter que olhar, né? Porque então o que a gente tem é uma seção transversal, né? De uma corrente de densidade, né? Com um cisalhamento para oeste, que é marcado aqui nessa direção. Então, o que a gente tem é um vento na superfície, a piscina fria se espalhando nessa região. Quando chega aqui, a gente tem um movimento ascendente da célula, né? Que corresponde justamente à região de alimentação da célula, né? Então, aqui teria, no caso, a gente veria a tal da nuvem prateleira, né? É a região onde a gente veria a nuvem prateleira do sistema. E aqui a gente divide isso, né, em quilômetros, né? Então aqui o vento em cima, normalmente a gente escolhe um vento bem fraco, né? Para ter um cisalhamento maior em superfície. Então, isso, né? Então aqui a gente tem o vento nessa direção, indo na direção da tempestade. E no outro lado a gente tem a piscina fria, né? Com o cisalhamento dela aqui desse lado. Então, olhando para aquela figura lá, a gente tem aqui ó, o cisalhamento, né? Note que o cisalhamento é escolhido igual a zero aqui em cima para encontrar a solução ideal. E ele é máximo aqui na superfície, né? Então, aí o que a gente pega? A gente integra a teoria de circulação. Então, o que a gente tem? A gente tem a variação da velocidade relativa sendo balanceada pelo gradiente espacial da flutuabilidade, né? Então, se a gente integra esse volume, né, a gente tem conservação dele, então por isso daqui dá zero, né, integração dele dessa circulação vai dar igual a zero, então vai dar essa célula aqui. Se a gente escolher criteriosamente, né, um volume controle tal que no topo, né, o U seja zero, então o que que sobra dessas parte desses obviamente no topo, né, acabam sendo desconsiderados e a gente sobra só essa equação aqui, onde a gente tem aqui o B, L, a flutuabilidade dentro da camada limite, né? O BL é o parâmetro de flutuabilidade. Então, trazendo isso aqui para esse lado, né? Então a gente vai ter que o vento no topo, tá? O vento na direita, né? Ele vai ser menos igual a menos duas vezes a integral de 0 até h, onde h é a altura da superfície, né? É a altura da superfície, não, da célula da piscina fria, né? O B aqui é a flutuabilidade dentro da camada limite, integrado, isso vai dar um C ao quadrado, né? Então, ou seja, o U, né, vai ter que ser igual a menos uma dada constante. Então, uma constante, o C, no caso, é a força de circulação da piscina fria. Então, esse produz esse tipo de... Então, a gente vai ter duas situações, né? Uma onde que a gente vai ter a produção líquida de vorticidade, né? Menor do que zero, né? De 0 até R, né? R aqui é a altura
colocado aqui na integração, né? E então, nesse caso, a gente vai ter a vorticidade aqui desse lado maior, né? Então, com isso, a célula, o fluxo vai ficar inclinado. Vai ter a situação aqui que a célula vai formar reto, né? Em que a gente tem dos dois lados a mesma vorticidade, né? E a gente tem a situação contrária, né? Em que a integração do movimento vertical, a circulação, é maior do que zero, né? Então a gente vai ter o contrário, a gente vai ter o fluxo saindo aqui pela anterior, né? Vai contaminar, né? Porque o deslocamento da piscina fria se dá nessa direção. Então, por certo, né? Quer dizer, a gente encontra que a solução mais favorável é essa aqui, né? É justamente quando a piscina térmica ela tem ela produz essas correntes ascendentes, né? Aqui a gente vê isso, né? No caso, por exemplo, nessa simulação aqui a gente vê o que acontece se a simulação, se a vorticidade é mais forte dentro da célula, dentro da piscina térmica que é ambiental, né? Então não tem uma compensação, né? Então, obviamente, a gente tem, né, esse fluxo saindo aqui por cima, tá? No caso ideal, o que a gente tem é esse caso aqui, o que a gente vai olhar. Então, aqui a gente, na verdade, tem os dois casos. Por isso, o que a gente vê é, embora a piscina ela vá nas duas direções, né, se espalhe, apenas uma direção, né, a gente vê a propagação da linha de estabilidade. Então, o que a gente tem aqui, ó, é justamente esse equilíbrio entre as duas, né? E aqui de atrás a gente vê como a gente tem duas, e além disso a questão de vorticidades combinadas, né? Então aqui a gente tem justamente o desenvolvimento das nuvens bem menor do que deveria ser, tá? Acho que fica claro, né? Por que essa teoria RKW, né? Ela é tão importante para a meteorologia, né, para o desenvolvimento. Na verdade, a gente já tinha visto alguma coisa no capítulo 8, né, sobre supercélulas. Nas supercélulas também essa teoria ela explica o desenvolvimento das supercélulas, inclusive a divisão delas, né? Essa transparência aqui, ela segue a ideia anterior, né? E ela quer analisar a relação, né, entre o C e o ΔV, o C que é a força da corrente e o DU que é o cisalhamento, né, o cisalhamento do vento. Então, ela tem que ser constante, tá? Então, quanto mais constante ela é, né, melhor ela o sistema teria, vamos dizer assim, uma duração de muito tempo, né? Então, aqui a gente vê um cisalhamento, um cisalhamento fraco em azul, né? Em que a gente percebe aqui um período mais estável, né? Uma relação mais estável, mas a gente vê que com o cisalhamento forte, essa relação ela é mais próxima de 1, ela é menor, né? Então significa que os dois estão em equilíbrio, né? Quanto mais próximo de 1, mais em equilíbrio eles estão. Então, o que acontece, né? É que quando a gente vai olhar os B, né? Que representa a força do jato de entrada traseiro em níveis médios, né? Que foram obtidos nessa simulação de tempestades, um cisalhamento, né, fraco ou relativamente forte. Então, o que a gente nota aqui é que esse período, essa razão maior, vai fazer com que o jato de entrada traseiro seja mais intenso, né? Ou seja, a tempestade está sendo mantida. E nesse caso aqui, ó, a gente percebe que esse jato de entrada traseira está diminuindo, ou seja, a tempestade está morrendo com isso. Então, aqui nesse gráfico, né, nesse diagrama de box, né,
a gente vê, né, que a teoria, o autor, né, Evans e Doswell, 2001, mostram que o ótimo para a teoria KW, né, seria 20, o C igual a 20 metros por segundo, né, a força, a intensidade da circulação dentro da piscina térmica, né? No entanto, a gente encontra valores menores tanto para 0 a 2 quanto 0 a 3 km. E esse diagrama de Mohs, né? Aqui o primeiro quartil, aqui o terceiro quartil, né? Então, está bem fora desse. Inclusive aqui de 0 a 6 km. Então, a piscina fria geralmente são menores do que o cisalhamento em 0 a 6 km. Então, bom, algo tem que precisa melhorar essa teoria, né? Ou existe algum outro fator importante para isso? Então, qual o motivo pelo qual essa discrepância, né? Então, lá na página do Comet, a gente vê essa explicação aqui, né? Então, aqui a gente tem, no caso, C menor que ΔU, né? Que é aquele famoso processo, né? Em que o ar é lançado além da posição correta, né? Da supercélula, dentro da nuvem, né? Então a gente tem aqui a teoria clássica, né, em que C igual a R, mas a gente tem um cisalhamento que é igual a zero, né, lá naquela teoria, né? E aqui no caso a gente tem um outro, né, caso em que a profundidade, né, desse cisalhamento ele é maior, né? Então, essa profundidade é porque eu tenho também uma inversão do vento dentro da camada, né? Dentro dessa camada. Então, esse cisalhamento ele inverte, não só há um cisalhamento, mas há uma inversão de sinal dos ventos. E com isso eu tenho uma camada um pouco mais profunda e com isso eu vou ter o sistema, né? O sistema sobrevivendo mais tempo. Então, provavelmente é algo relacionado com isso aqui, né? Aqui a gente tem, no caso, o DU, né, maior do que o normal, né? E a gente tem um vento saindo, como no caso do vento do C maior do que o ΔU, né? Então, é uma escolha, uma coincidência entre esses que é o ótimo, né, para o desenvolvimento dessas tempestades. Então, nesse slide o que a gente vê é uma simulação, né, de um modelo conceitual baseado numa simulação computacional de uma linha de estabilidade simétrica, né? Então, aqui que a gente vê um corte, né, ao longo da linha de estabilidade, né? Então, o que a gente vê aqui é a linha, né, a linha de entrada do jato traseiro, né? O fluxo traseiro. Aqui a gente vê isso na componente U do vento. Tá? Aqui a gente tem a escala, né? Negativo, positivo. E aí a gente vê o movimento vertical, né? Positivo, né? No W, aqui que é o movimento vertical. Aqui justamente onde é que a gente tem a piscina fria, né? Aqui a gente tem a piscina fria chegando aqui. E aqui a gente tem um movimento vertical mais forte, tá? Isso pode ser visto na temperatura de densidade, tá? Temperatura potencial de densidade, né? Então aqui a gente tem a frente de rajadas aqui nessa região aqui. E uma coisa que a gente percebe é essa região aqui, mas com temperatura potencial de densidade menor, significa que é uma região que está tendo um esfriamento, provavelmente por evaporação, né, pela queda da chuva.
Aqui você tem também uma região negativa, provavelmente associada à radiação, né, de topo de nuvem. Bom, essa figura continua no slide seguinte, né? Então, para aquela mesma simulação, então, por conta daquele movimento vertical ascendente muito grande que a gente vai ter em superfície uma baixa pressão, que a gente vê aqui na perturbação de pressão, né? A perturbação de pressão ela é negativa, né? Então significa que eu tenho uma baixa pressão, obviamente, né? E uma alta pressão que surge, né, por conta desse movimento, dessa convergência. Inclusive a alta pressão ela vai vir aqui na superfície, ela vai se sobrepor, né, a essas duas. Por quê? Porque ela está mais alta. Então, qualquer coisa que aconteça lá na atmosfera mais alta, ela acaba refletindo menos, mesmo se elas fossem de igual intensidade, né, o fato de ter um logaritmo de pressão faz com que essa que está aqui mais alta, ela se sobreponha, né? A gente viu isso no capítulo 2. Bom, na verdade o que a gente tem é essa pressão essa perturbação de pressão dividida em termos da pressão de flutuabilidade, né, com a pressão dinâmica. Então, o que a gente vê aqui? Né? A pressão dinâmica é toda ela positiva, enquanto que a pressão de flutuabilidade ela tem duas componentes, uma componente negativa e uma parte positiva. Então, aqui onde é que ocorre a queda dos hidrometeoros, né? Então a gente tem uma flutuabilidade negativa, né? Em movimento descendente. Aqui, nessa parte alta da nuvem, o aquecimento, a liberação do calor latente, e ela é dominante aqui na alta troposfera. Se a gente for comparar esse mesmo gráfico aqui em termos da temperatura de densidade dinâmica, desculpa, a perturbação de pressão dinâmica, aquela que é gerada pela vorticidade, né, que está associada ao tensor de estresse, né? Então a gente vê que ela é importante somente aqui na superfície, né? Em altos níveis a gente tem muito pouco delas, né? Então ela, obviamente, ela está sendo importante aqui nessa região, onde tem, obviamente, muito cisalhamento em função desses ventos fortes, né? Que estão acontecendo, né? Aqui. E, enfim, é uma maneira diferente da gente ver isso, como a gente já tinha visto lá no capítulo 2, né? Toda essa questão da pressão, da perturbação de pressão de densidade, né? Que ela é importante justamente aqui na área da piscina térmica, da borda da piscina fria. Aqui a gente vê os campos de pressão, né? Em um caso de cisalhamento fraco, tá? E aqui um cisalhamento forte. Então a gente vê aqui os mesociclones, né? Sobrepostos a sistemas de alta pressão e superfície, né? Então que vem, né, na pré-linha de estabilidade, né? Com uma baixa pressão, com abaixamento de pressão, e posteriormente, né, aonde que vai a esteira, a gente tem uma nova baixa de pressão. Esse movimento não muda muito para o que acontece quando tem o cisalhamento mais fraco, né? Apenas a forma, né, e a intensidade dela. E aqui eu tenho uma região com chuvas mais fortes, né? Na verdade, a intensidade é que muda, tá? Nessa história toda. Então, apesar de ter aquela baixa pressão que a gente vai ver daqui um pouquinho, né, no próximo exercício, para explicar o jato de entrada traseiro, né? Aquela baixa pressão que é muito importante, ela não aparece na superfície, porque ela é sobrepujada por aquela alta lá em altos níveis. Na verdade, no dia de entrada do Direcho, aqui em Florianópolis, que teve aquelas
ventos muito fortes, né? A gente teve exatamente esse quadro, né? O professor Renato fez até uma apresentação em que ele mostra esse padrão de pressão, né? Esse padrão, na verdade, de onda. Não uma onda, é como se fosse uma onda de gravidade, né? Então, na região ali de alta pressão, onde a gente tem fluxos por conta da pressão, perturbação de pressão dinâmica, né? A gente tem essas altas pressões em superfície, que aparecem em superfície. Nessa transparência aqui a gente vê uma seção vertical de refletividade e perturbação de pressão, né? Na fase madura de uma linha de estabilidade. Então a gente tem aquela alta comentada, né, em altos níveis que acaba predominando, né? Mas a gente tem também aquela baixa que está associada ao jato de entrada traseiro, mas a gente tem aqui uma baixa que ela na torre convectiva ela acaba predominante, né, perto do LFC, ela passa a predominar, enquanto que por conta do fluxo em superfície, né, a gente tem duas altas relativas aqui, em função justamente desses termos dinâmicos, né, da perturbação de pressão. Então é mais uma maneira, né, de ver esse tipo de sistema. Aqui a gente tem a altura dele, né? A gente vê que ele vai até 15 km, né? Nesse caso aqui a gente vê uma publicação, né, em 96 do Leone Tachon, que mostra a perturbação de pressão observada, né, aqui na região da torre, né, com a baixa, né, o cisalhamento, a direção do cisalhamento, né, e aqui o movimento vertical também, oeste, né, desculpa, o oeste e o leste, né. Então aqui a gente vê um assunto também que a gente estava lá no índice, né, nosso, o jato de entrada traseiro, né. E esse jato de entrada traseiro, ele tem, como eu já dei várias dicas, né, essa baixa aqui em altos níveis, né, como sendo o alimentador, né, desse jato, né, desse jato que chega aqui, né. Aqui a gente tem, obviamente, a borda da piscina térmica, né, e o sistema de levantamento melhor, né, que é aquele onde que as duas verticidades contrárias têm a mesma altitude, então teríamos um levantamento mais reto, né? Então, obviamente, o que a gente tem aqui é por que essa baixa pressão aqui ela está sendo gerada, né? A gente viu, inclusive, nos sistemas de supercélula, que por conta do movimento, nesse lado, numa supercélula, eu tenho um sistema de alta pressão. E nesse lado aqui eu teria uma alta pressão. Então, isso é só para separar que as coisas são bem diferentes quando a gente tem uma linha de estabilidade, né, e uma supercélula. A coisa vai ficar um pouco mais embaralhada quando a gente tiver aqui tratar de boecos e de direchos, que são linhas de estabilidade com formas de supercélula. Essa coisa vai ficar um pouco embaralhada. Aqui nesse slide a gente vê que o jato de entrada traseiro, né, ele é mais intenso, tá, quando mais instável é o ambiente, né, e isso implica que esse sistema de baixa aqui, por que esse sistema de baixa está mais intenso aqui? Justamente por causa que o aquecimento, né, é maior, porque a gente vai ter uma piscina mais fria, né, comparativamente com esse sistema que não é tão instável, né? Esse é muito estável.
e com isso a gente vai ter um gradiente, tá? Mais forte, né? Então, você tem um cap mais alto que implica, né? Então tu tens uma flutuabilidade maior, né? Na linha de convectiva. Então, a baixa mais forte é induzida por uma flutuabilidade positiva mais forte, né? Então você vai ter também um gradiente de pressão, um gradiente de pressão mais forte, né? Um gradiente de pressão e o jato de baixos níveis também mais forte, né? E é possível inferir, inclusive, os danos, né, provocados pelo dano e a formação do um eco, né, um arco em eco, que vai ser algo que é implícito dessas nuvens. Então aqui a gente vê, além da baixa mais fria, a gente vê também essa diferença de temperatura maior do que aqui embaixo, né? Então, por que essa baixa está ali? Né? Ela está baixa porque a gente tem um ar mais quente em cima, mais frio embaixo, ou seja, uma instabilidade maior. Essa instabilidade acaba induzindo a baixa pressão, e essa baixa pressão, ela, obviamente, é suprimida por esse jato de entrada traseiro, tá? Mais forte. E esse jato de entrada traseiro, finalmente ele vem aqui, né? E gera na superfície, né? Os danos maiores, né? Encontrados normalmente encontrados nesses sistemas muito estáveis. Como continuação daquele tema que a gente tinha visto antes, né? Aqui tem a questão dos bow-ecos, né? Ou ecos em arcos, né? Então, lembrando, né? Esse é os sistemas convectivos de mesoscala. Aqui a gente tem os complexos convectivos de mesoscala, né? A gente tem as linhas de estabilidade, e dentro das linhas de estabilidade, né, a gente tem os bow-ecos. E aqui dentro, inclusive, a gente vai ter as linhas, né, de eco, né, de arco, né, de eco, com formato de onda, que é o caso do direito, né? Então, o direito seria um bow-eco, né, estaria dentro da classificação do bow-eco, estaria nessa categoria aí. Então, como a gente tem aqui um bow-eco, o que é a definição? Ecos, ecos aqui é com não tem um H em português. Bow-ecos são linhas de estabilidade ligeiramente pequenas, de 20 a 120 quilômetros, né, de comprimento. Sistema forma em arco de células convectivas, onde a produção de longas extensões de ventos superficiais prejudiciais, né? Então a gente tem aqui os bow-ecos, né? Dessa forma aqui. Aqui mais um outro bow-eco e aqui um outro se formando. Também aqui, né, a gente vê os bow-ecos, né, cada um deles se formando na linha de radar. Na frente deles a gente vê o LEWP, que são aquelas regiões, né, de ecos delimitados, fracos, né, que também denotam um movimento vertical forte, né, que acaba afastando os hidrometeoros dessa região. E também aqui a gente vê bastante detritos, né? Isso aqui são folhas, pássaros, né, que estão aparecendo aqui no eco do radar. E aqui a gente tem os BOW, né, os ecos de radar. Aqui a gente vê os ambientes, né, para a formação de bow-ecos, né? Aqui no caso, inclusive um desses eventos é esse que ocorreu lá em Wisconsin, né, Michigan, né, nos Grandes Lagos. Foram uma sequência deles, foram dois, inclusive que passaram pela mesma região. Então a gente teve uma odógrafa, tá? Onde que a gente vê aqui, ela não
girando. Basicamente o vento é leste-oeste, tá? Inclusive a propagação em linha reta dele, né? O CAP superior a 4.000, tá? E aí a gente teve a tal das linhas, teve as supercélulas e o boeco, né? No caso, no contraponto, a gente tem aqui um sistema em Salem, né? Oslo, em que a gente tem... Salem não é Oslo, não, é outra coisa aqui. Que a gente tem um cisalhamento que também não é direcional, ele é um pouco, mas não tanto forte, né? Esse aqui não tem nada de direção, né? Todo o vento se dá aqui na linha do U, né? Nada aqui na linha do V. E aqui tu tens um pouco de V, mas né, ele é direcional até mais ou menos a metade, depois disso ele não é. E também bem forte, né? Então aqui a gente tem a formação de uma célula única de arco, né? E aqui a gente tem o caso lá do Missouri, né? Na verdade é um outro caso em Illinois, esse caso aqui, né? Então que a gente vê a formação do boeco. Na verdade, isso aqui nem é um boeco, isso aqui é um direcho, né? Um direcho, né? Então o direcho, o que é a diferença do boeco? É que o direcho ele tem dimensões bem maiores. O boeco ele é até 100 km, e o direcho até 400 km, e depois a duração, a grande trajetória dele, né? Aqui então a gente vê a questão da evolução de um boeco, né? Então no início você tem um típico ambiente de formação de uma linha de estabilidade, né? Com um certo cisalhamento, um balanceamento, forma um balanceamento ótimo aqui, de acordo com a teoria RKW, né? Mas esse balanceamento aqui em C, ele é rompido por conta que a gente tem aqui mais, aqui nesse caso, né? Olha só, eu tenho a vorticidade, né, distribuída, mas aqui eu acabo colocando essa aqui, né, mais longe que estaria aqui. Então eu tenho uma instabilidade criada, porque isso acaba gerando vorticidade maior, né, e o sistema instável, né, ele se desenvolve de maneira que no final eu acabo encontrando uma outra estabilidade, né, com ele se desenvolvendo mais, obviamente mais alto, mais forte, e um jato de entrada traseiro mais forte. Porém, tá, nem em todos os locais essa estabilidade é positiva, portanto, eu acabo tendo regiões com com mais intensidade ao lado de regiões com menos intensidade, né? Isso acaba por gerar essa forma de gancho, né? Essa forma de gancho. Então, aqui a gente está vendo agora uma simulação, né? Que seria aquele instante inicial, mas daí ele evolui para aquela situação onde a estabilidade não está criada, né? Não está sendo criada. Obviamente, a gente pode ver que o fato dele criar essa forma na forma de um gancho é um problema de instabilidade. Ele tá tendo vorticidade, né? A vorticidade horizontal não é compensada, tá? Então isso gira esse pequeno giro, essa vorticidade em grande escala aqui maior, mas aqui no centro a gente tem o jato de entrada traseiro bem forte, bem pronunciado, enquanto que há uma compensação do ar que está na frente, né, do sistema, né? Um pouco do ar que vai para frente do sistema, né, vai compensar para equilibrar a vorticidade. Acho que dá para entender dessa maneira, né? Por que então os boecos, né, eles têm esse formato? Na verdade, a gente está vendo aqui
um formato de que um boeco não é formado por tempestades individuais, né, multicélulas, mas sim de tempestades supercelulares, né? E, e isso gera, né? Ou seja, eu tenho uma inclinação devo ter uma inclinação na vorticidade, no campo de vento, né? Então eu tenho um cisalhamento de direção ao mesmo tempo que eu tenho um cisalhamento de velocidade para formar essas células. Então depois a gente vai ver, né, que na verdade a intensificação desse sistema, né, acaba gerando, né, em alguns locais linhas de estabilidade mais intensas, tá? Mais intensas. Essas linhas, esse jato de entrada traseiro acaba sendo mais intenso. E também a piscina térmica, como um todo, acaba sendo intenso. E isso acaba refletindo também na baixa pressão. Tá? Então é toda um conjunto, né, de variáveis que tornam os boecos mais intensos ainda que aquelas linhas de estabilidade regulares, né? Mais intensos e causadores de danos do que essas frentes. Então, no caso, o jato de entrada traseiro ele se conecta à frente de rajadas. Essa é uma outra coisa também, olha só. Por isso a gente tem normalmente muitos danos, né? Na verdade, um derecho nada mais é do que são muitas boecos que se organizam, né? Então, quem estava aqui no dia que passou o boeco em 2000 o derecho, né? Em 2019, 2020, em junho de 2020, viu esses ventos, né, aqui em superfície bem fortes. Então, aqui a gente vê essa questão dos boecos, né? Então, boecos e supercélulas, né? Então, a gente vê aqui uma animação. Então, boecos representam uma organização de mesoscala associada às supercélulas. Ambos requerem forte cisalhamento, inclusive cisalhamento direcional, né? Direcional do vento. As supercélulas dentro de linhas de estabilidade tendem a se tornar boecos, mas as células nas extremidades das linhas podem permanecer como supercélulas, tá? Por longos períodos. Então, aqui a gente tem um resumo, né, dos CCMs. Né? A estrutura dos CCMs e evolução depende das características de flutuabilidade ambiental e cisalhamento. Normalmente, o cisalhamento é fraco, tá? Bem como dos mecanismos forçantes iniciais. Então, na América do Sul, né, a gente vê a presença do jato de baixos níveis, né, trazendo umidade. E ele é um fenômeno noturno, ele se forma de madrugada. Então, normalmente começa com chuvas isoladas, né, formadas por conta da confluência de brisas de montanha e tal, que acabam gerando essas convecções isoladas, elas acabam evoluindo, né, e se aglutinando, formando o CCM. A força e o grau de organização da maioria dos CCMs aumenta com os valores do cisalhamento vertical do vento. Tá? A evolução dos CCMs é fortemente controlada pela piscina fria. A longevidade dos CCMs depende da interação entre a piscina fria e o cisalhamento, né, o C, né, e o cisalhamento vertical do vento em baixos níveis, o ΔU low. Né? O efeito de Coriolis, ele impacta na vida dos CCMs. Então, ele é um fenômeno onde eu vejo a transição dos dois, né? Por conta do tamanho dele e da intensidade desses fenômenos. Então, o resumo dos CCMs. E
agora nós vamos ver um pouco dos derechos. Terminando daí a questão da mesoscala. Bom, os derechos. O que são derechos, né? Então ele tem uma característica muito parecida com um CCM em termos da figura, só que só um lado dele, né? Então ele forma um arco, né, de ventos fortes e de danos em uma espécie maior, né? Então ele tem que cobrir um caminho largo suficiente e um tempo suficiente, né, para ser reconhecido como direito, que é aquele que se formou em junho de 2020, né, que praticamente todo o estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Paraná, inclusive São Paulo, sentiram os efeitos do vento destrutivo, né? Para ser classificado como um direito, deve produzir danos pelo vento de rajadas superiores a 126 metros por segundo, né? Isso vai dar cerca de 70 km por hora, né? Numa zona de comprimento pelo menos de 400 km, né? No caso daquele de 2020, são 600 km, né? Nem todos tiveram esses ventos, mas a gente teve bastante danos. Relatórios de ventos graves devem apresentar progressão cronológica e deve haver pelo menos 3 relatos de danos F1, né? Que são danos provocados por tornados F1, e rajadas com ventos convectivos, rajadas, né, de 33 metros por segundo, ou separados por pelo menos uma área de 64 quilômetros. Além disso, além do mais, né, do que 3 horas para decorrer entre o vento e entre os danos do vento ou rajada consecutiva. Então, essa é a definição dos direitos, né? Então, o que eles são? Eles são BOECOS, como a gente já tinha comentado anteriormente, né, quando a gente falou de BOECOS. Bom, a gente olha aqui, né, os direitos, eles são divididos em 2 tipos, né? Os direitos progressivos e os direitos em série. Às vezes, e esse de 2005, do ano passado, ele se formou a partir de um ciclone bomba, né? Mas no início ele tinha uma característica, pelo menos no Rio Grande do Sul, de ciclones de direitos em série, né? Na verdade, tem uma tendência de tirar esses direitos em séries e simplesmente chamá-los de linha de estabilidade, porque é mais ou menos conflitante, né? Direitos em série são comumente uma série de arcos de eco ao longo de uma linha de estabilidade, normalmente localizado no setor mais quente de um ciclone. Então, justamente isso foi o que aconteceu, né? Mas chamar isso de direito não é bem o caso, né? Então, os direitos progressivos são aqueles que resultam, então, dessas ondinhas todas que se formam ali em torno do ciclone, um deles acaba liderando, né, e se organizando e passando, pelo menos um, né, no caso, a gente tem casos que tem dois, a gente comentou do caso de Illinois, né, onde que a gente tem no Wisconsin, lá no norte dos Estados Unidos, em 77. Esse caso foi estudado pela Lígia Bernadette, né, que a gente é uma pesquisadora brasileira lá nos Estados Unidos, no NCAR. O doutorado dela é sobre esse evento. Então, essa é a classificação dos direitos. Vamos começar, então, com os complexos convectivos em mesoscala, né? São SCMs, né? Dividido o artigo básico, né? Maddox, 1980, né? Então ele definiu os CCMs como sendo aglomerados, né? Convectivos na forma aproximadamente circular, né? Que tenham algumas características em termos da radiação infravermelha. Então, ele tem que ter uma região, né, uma região que tenha temperatura
menor do que 241 Kelvin, né? Maior que 241 Kelvin, né? Em torno de 100 quilômetros. E maior, né? A temperatura, ou seja, topo de nuvens bem baixos, em torno de 50 quilômetros. A excentricidade, que é a razão entre esse eixo e esse eixo, tem que ser maior do que 0,7 e deve durar em torno de 6 horas. Né? Então, essa é a definição clássica dos complexos convectivos de mesoscala. Qualquer fenômeno como esse aqui, né, é classificado como tal. É possível que esse evento aqui também gere um complexo convectivo de mesoscala. Então, os complexos convectivos de mesoscala têm uma assinatura sinótica bem característica. Eles se formam, quer dizer, existem dois tipos de complexos convectivos de mesoscala. Os tropicais, que aí a natureza é outra, e os complexos convectivos, no caso de latitudes médias. No caso da América do Sul, a questão fundamental é a existência do jato de baixos níveis e também a existência do jato de altos níveis, né, normalmente a 5 graus ao sul dessa posição. Nessa região, ainda a gente vai ver na estratosfera uma anomalia de vorticidade potencial isentrópica. Então, essa assinatura não é só caso dos complexos convectivos de mesoscala, mas também de um outro evento que não vai ser abordado aqui nessa aula, mas que fica aberto aí, que é a vírgula invertida, que é muito semelhante ao complexo convectivo de mesoscala, mas eles têm características específicas. Normalmente é um complexo convectivo de mesoscala que se forma no litoral, né, no litoral da América do Sul. Então, esse slide aqui é sobre aquele aspecto que eu falei sobre a vorticidade, né? A vorticidade ciclônica em altos níveis, a VPI, a vorticidade, né? Que ela se traduz em vórtices ciclônicos de mesoscala, né? Que podem formar alguns CCMs. Então, na verdade, na América do Sul, os CCMs são muito comuns e sempre estão associados a essas anomalias de vorticidade potencial. Isso significa que lá na estratopausa você vai ter uma perturbação como se tivesse ali, né, uma extrusão da estratosfera naquela região. E então isso vai gerar, né, os vórtices em mesoscala vão gerar os vórtices convectivos, né, vão acabar formando alguns CCMs. CCMs também pode formar vórtices ciclônicos, né? Então esses vórtices podem ser grandes em relação ao número de Rossby, né? Então eles estão ali na transição, né? Muita gente até vê os vórtices ciclônicos de mesoscala como sendo mini furacões, né? Há muita coincidência entre eles, só a única coisa na não existência da recessão, né? O olho. Né? Mas muito da teoria que era usada para furacões é usada para justificar a formação dos complexos convectivos de mesoscala. Né? E, inclusive algumas teorias que não funcionam para furacões ainda continuam sendo usadas. Uma delas é o tal do CISC, tá? A estabilidade condicional do segundo tipo, e isso significa o seguinte, que além de estabilizar as nuvens, né, a presença de grande convecção num local resultaria em um movimento, em uma convergência, né, e que isso levantaria, isso seria uma explicação para os furacões e também para os complexos convectivos de mesoscala. Isso era uma explicação que se encontra em muitos livros textos, até que na década de 90, né, o Fritz escreveu um artigo, a tese de doutorado dele, mostrando que, na verdade, isso não poderia ser possível por duas ordens de grandeza enterrando, né, de uma vez essa ideia
de que os CCMs poderiam ser formados via CISC, né? Então, por isso, a gente encontra sempre essas referências, né, do mecanismo de ciclogênese tropical para colocar os CCMs nesse mesmo local, né? Então, como eles são muito grandes, né, a gente tem um enorme aquecimento e uma enorme liberação e uma enorme liberação de calor latente, né? E a vorticidade potencial também ela é criada, né? A vorticidade potencial. O que é a vorticidade potencial? Então, a vorticidade potencial isentrópica e tal, a gente vai ver nos próximos slides. Então, aqui a gente tem, né, a vorticidade, esse P aqui é a vorticidade potencial isentrópica. Então, essa é uma grandeza bem interessante, né, que permite que a gente use ele para entender os processos que acontecem dentro da atmosfera. Então, normalmente essa vorticidade potencial, ela vai depender de que componentes, né? Esse termo aqui é a estabilidade estática, né? E esse termo aqui é a vorticidade absoluta, né? A vorticidade relativa mais o parâmetro de Coriolis. Os dois juntos formam a vorticidade absoluta. Esse aqui é a gravidade, tá? Então, normalmente no hemisfério norte você tem esse valor positivo e no hemisfério sul ele negativo, né? E eu posso dizer que o valor de 2, tanto positivo ou negativo, ele define o que seria a tropopausa dinâmica, né? Uma região, e vai depender também se é mais próximo ou não do Equador, mas em latitudes médias em torno de 2 VPI, né? Que é a unidade IPV, que é a unidade da vorticidade potencial. Então dependendo do local, a gente tem uma produção em altos níveis de uma anomalia de vorticidade potencial, né? E uma anomalia negativa, uma anomalia positiva, e induz, né, movimentos descendentes. Então a gente tem, na verdade, aqui uma anomalia positiva em cima de uma anomalia negativa, né? Então isso vai gerar levantamento, tá, da atmosfera, na atmosfera. Então esse parece o mecanismo principal do desenvolvimento dos complexos convectivos de mesma escala. Como, né, eu tenho uma relação entre os dois, né? Então, uma anomalia positiva de vorticidade potencial, de PV, ela pode induzir em cima, né, por indução, intensificar essa vorticidade potencial negativa. E esse sistema ele pode evoluir, inclusive, né, é comum que CCMs evoluam para frentes frias, né? Ou ainda eles estão num ambiente onde que tem uma frente fria que passou e que está começando a ficar desorganizada, então quando eles como eles vão mais rápido, né, eles podem se unir e intensificar essa frente fria. Então ele faz uma transição ali, né, a questão do ajuste geostrófico, né, ele faz uma transição de um fenômeno de mesoscala para um fenômeno de grande escala, né? Bom, e aí ele consegue, né, essa um dos mecanismos, né, tanto da criação da vorticidade potencial, quanto da própria criação do VPI em si. Do complexo convectivo de mesoscala, tá? Um complexo convectivo de mesoscala, ele tem a forma ali redonda. Eu já falei para vocês que ele normalmente ele tem ali uma frente fria que está ao sul dele, às vezes uma frente fria que está ao norte. Ele se forma nesse ambiente paralelo entre as duas. São muito comuns no sul do Brasil e é uma assinatura dos eventos de El Niño, os eventos de El Niño, onde a gente tem um jato de baixos níveis muito forte,
do norte, a gente às vezes fica semanas, tá? Com formação de novos sistemas. Um sistema se forma de madrugada, ele penetra, se desenvolve, fica maduro, no dia seguinte, de madrugada ou mesmo durante o dia, forma um novo e fica, né, às vezes, semanas mesmo formando novos ciclones. E isso acaba fazendo com que uma frente fria fique parada em um determinado local, que é uma característica dos El Ninhos também, né? Então essa interação entre os complexos convectivos e as frentes frias, uma característica bem determinada. Então, no oeste de Santa Catarina, no Paraguai, o que determina as chuvas mais fortes, normalmente nos meses de primavera, início de verão, novembro, né? São esses sistemas e são a marca. E aí eles desaparecem nos anos de laninha, né? E mesmo nos anos normais, e de repente aparece de vez em quando e existe alguns que se formam sobre o litoral. E aí eles acabam, essa excentricidade acaba evoluindo para uma coisa que a gente chama de vírgula invertida. Às vezes nem forma CCM, ele fica só como uma forma de uma vírgula invertida. Então também e também tem essas mesmas características, né, associadas à vorticidade potencial isentrópica lá em altos níveis. Aqui a gente tem, né, a criação do vórtice ciclônico de mesoscala, né, devido à geração de PV diabática, né? Então, o que a gente acontece, né? Então, a gente vai ter aquela anomalia negativa de vorticidade potencial lá nos altos níveis, né? Ela vai gerar chuva, né? A formação de uma piscina fria. Esse tipo de situação vai levar a uma elevação, um movimento elevado, né? E aqui a enorme liberação de calor latente. Essa liberação de calor latente tende a formar, nesses níveis, né, uma anomalia positiva de CV. E essa anomalia ela tende a trazer, como ela está mostrando aqui, né? Como ela está mostrando aqui, ela tende a trazer, se a gente for olhar, essa aqui tu tens o PV mais intenso lá em altos níveis, né? Então tá sustentando a criação do PV, né? E na verdade é o seguinte, os fluxos de superfície até vão gerar um binário aqui de vorticidade, né? Interação com a piscina fria. A gente pode imaginar essa história aqui. O complexo convectivo de mesoscala, né? Ele vai gerar piscinas, né? Com outflows para os dois lados, né? E, enfim, a gente consegue, né, inferir que a parte dessa vorticidade potencial é gerada por mecanismos diabáticos, né? Ou seja, geração de calor, né? Normalmente a liberação ou a precipitação ela tende a destruir a vorticidade potencial negativa, né? É um dos mecanismos para fazer isso. Por isso ela é adiabática, né? Quando tu tens adiabática, ela tem. Mas se a gente formar uma anomalia positiva, a gente vai ter uma interação com os altos níveis, né? E o aprofundamento, ao mesmo tempo que intensificação dela. E, inclusive, a formação dessa nova anomalia aqui, que deve ficar fora de fase em 50, em um comprimento de onda, né? Isso porque a gente tem esse cisalhamento do vento, né? Esse cisalhamento do vento aqui também é importante para explicar, porque esse tipo de sistema, normalmente ele é muito baroclínico, muito barotrópico, aliás, daí a similaridade com o furacão, mas ele também tem, próximo aqui da superfície, pode ter algum cisalhamento, assim como em altos níveis, né? Então, há a possibilidade, né, vamos dar, dessa interação entre a vorticidade, induzir na verdade, induz essa vorticidade potencial em superfície. E essa vorticidade em superfície vai acabar
intensificando essa anomalia potencial em altos níveis, que vai interagir com outra anomalia até que em determinado momento, né, a chuva vai lá e detona com a anomalia em altos níveis, e aí a gente tem o fim do complexo convectivo de mesoscala. Mas ele tem que ali durar pelo menos 6 horas para ser classificado como tal. Bom, vamos dar uma olhadinha bem rápida, né, em linhas de estabilidade tropicais. Elas são extremamente importantes na Amazônia brasileira, onde elas se formam e muitas vezes se deslocam desde da foz do Rio Amazonas até Manaus, né? E também a gente tem complexos convectivos de mesoscala em regiões tropicais que se formam no Araguaia, no Alto Araguaia, na região úmida ali, que tem uma característica especial. Então, linhas de estabilidade tropicais também têm essas diferenças em relação às suas parceiras que se formam em latitudes médias. Então, em geral, as linhas de estabilidade tropicais, nos trópicos, são estruturalmente semelhantes às linhas de estabilidade nas latitudes médias. As diferenças mais notáveis incluem, né, se desenvolve em menor cisalhamento, obviamente, ambiente inferior, né, o nível de livre condensação é menor, e também tem menos CAP. Na verdade, esse item aqui, né, é relativo, né? As células convectivas, obviamente, né, elas são mais altas, elas chegam lá 16 quilômetros, né? São células tropicais, né? Os sistemas de piscina fria são geralmente mais fracos, menos tendência em uma direção, e a evolução assimétrica e a maioria das linhas de estabilidade tropicais passam de leste para oeste. É o caso da Amazônia, né, onde elas se formam normalmente na região do litoral, sobre Belém, né, e elas passam a se deslocar para o interior da Amazônia. Mas também a gente tem linhas de estabilidade que se formam sobre os Açores, né, as ilhas ali dos Açores, mais ao sul, inclusive, e elas se deslocam para o Nordeste brasileiro. Essas linhas, né, elas têm uma características muito especiais, que elas atravessam toda o Oceano Atlântico, muitas vezes não organizando a precipitação. E aí, quando a gente tem a chegada de uma frente fria ao Nordeste, normalmente em junho, a gente vê, né, esses eventos de linha de convecção, e são magníficos, porque eles se formam no relógio. Um dia vai chegar lá, você vai estar de madrugada, e na hora que gira o vento começa a chover, né? Então elas acabam organizando a precipitação no litoral do Nordeste. Às vezes elas vêm associadas com precipitação, vai depender um pouco. Aqui a gente vê, né, um CAP razoável, né, o Cine pequeno. Aí o número de Richardson volumétrico de 78 é muito grande, tá? Por quê? Porque o CAP é muito forte, né? Então o índice de levantamento baixo, 7, né? Mas como não tem sim, então a gente tem a formação de nuvens, né? E aqui a gente vê a formação dessas linhas de estabilidade que estão se deslocando, né, aqui para o oeste, né? Aqui a gente vê também o cisalhamento, né? O cisalhamento lá em altos níveis a gente tem o vento tipicamente de oeste. De superfície a gente tem aqui um vento contra os alísios, vamos dizer assim, né? Porque a gente normalmente nessas regiões a gente tem a predominância dos alísios, então a gente teria vento do leste, tá? Mas aqui em altos níveis a gente tem um jato, né? Que acaba
por transportar a tempestade na direção do interior, né? Basicamente é isso. Isso aqui é um exemplo de uma monção no Arizona, né? Mas elas acontecem muito comumente em todo o Brasil. Finalmente, a gente vê aqui, né, a evolução típica de linhas de estabilidade tropicais. Elas têm, em termos de divergência, né, e da pressão em superfície, 3 estágios, né? Então, o estágio convectivo, o estágio intermediário e o estágio estratiforme. A característica dela está ligada com a convergência aqui em baixos níveis, né, convectiva, e divergência em altos níveis. Essa tende a ficar neutra, né? E no estágio estratiforme, a gente tem até o contrário. Então, na verdade, respondendo para o início, para o pulso inicial, né? Então, aqui a gente tem com a nuvem se formando, né? Gerando a piscina, né? Essa piscina ela vai evoluindo, só que também a gente vai gerando a região de convergência aqui em altos níveis, né? Essa região de convergência ela passa a dominar, né? E os movimentos verticais, né? Sucumbe, né? Então a gente não tem mais aqui a célula, né? A célula convectiva aqui desapareceu. Já no estágio estratiforme, né? A gente tem nuvens estratiformes como tal, e também a gente vai ter aqui a convergência, né? Dominando aqui em altos, aliás, a divergência dominando aqui em altos níveis, né? E a convergência aqui em altos níveis e a divergência aqui em altos níveis, né? Então é a parte final dessa célula, né? Então era o que a gente tinha para esse capítulo, né? Então agora só falta o item 10, que são a parte de fenômenos de mesoscala, que vai ficar para vocês pesquisarem. Obrigado.